Sabe aquelas histórias de contos de fadas, com princesas, heróis e finais felizes que a gente conhece desde criança? Pois é. Hoje, vamos puxar o fio da meada e descobrir o que tem por trás delas. Se prepara, porque a verdade é bem mais sombria do que a ficção que a gente ama. Olha só, quando a gente pensa em O Alfaiatezinho Valente, por exemplo, essa imagem do Mickey Mouse de 1938 é a que vem na cabeça, né? Um herói simples, trabalhador, super inocente. Essas são as versões que nos deixaram confortáveis, as histórias que foram, digamos, polidas, principalmente pela Disney e que acabaram virando a nossa referência. É aqui que a coisa começa a ficar interessante. E se essas histórias, lá na sua origem, não fossem feitas para ninar criança? E se elas fossem, na verdade, um reflexo de um mundo bem mais brutal e perigoso? O que será que se perdeu ou foi escondido nesse caminho até chegar na gente? Ok? Vamos mergulhar nisso. Para entender de onde vem tanta violência nessas histórias, a gente precisa voltar no tempo. Os famosos irmãos Grimm, veja bem, não eram exatamente autores de historinhas infantis, eles eram pesquisadores, filólogos. A missão deles era outra, preservar os contos que o povo contava que vinham de uma época muito mais dura. Pensa um pouco no cenário. Não estamos falando de um reino mágico, todo bonitinho. Estamos falando da Europa durante um período de guerra, de fome, de pobreza extrema. As histórias que as pessoas contavam não eram só uma fuga da realidade, não. Em muitos casos, elas eram um espelho do que acontecia do lado de fora da janela. E essa citação aqui vai direto ao ponto. A violência que aparece nos contos não era gratuita, não era só para chocar. De acordo com estudiosos como Wallen Weber, era um reflexo da vida dos camponeses, das injustiças e da brutalidade do dia a dia daquela época. Simples assim. Tá, mas quão violento era esse espelho da realidade? Bom, graças a uma análise super detalhada dos 200 contos da coleção dos Grimm, a gente consegue ter uma ideia bem clara disso. Vamos dar uma olhada nos dados. O que a gente está vendo aqui é basicamente um mapa da brutalidade. Não é uma lista qualquer. É o resultado de uma pesquisa que foi lá e catalogou cada ato de violência nos contos. E se a gente olha de perto, tem de tudo. Afogamento, envenenamento, esquartejamento. A variedade é impressionante e só mostra o quanto a violência fazia parte dessas narrativas. E os números são chocantes, né? Espancamento é o mais comum, mas a lista segue com decapitação, mutilação, gente sendo queimada viva e até canibalismo. E sim, dançar até a morte era um castigo tão específico que ganhou uma categoria própria. Guarda essa informação porque ela vai ser importante daqui a pouco. E quem eram as vítimas disso tudo? A gente pode pensar que eram principalmente os vilões, né? Faz sentido. Mas olha só esse gráfico. A violência é distribuída de um jeito surpreendentemente igual. Os protagonistas, os heróis das histórias, sofriam quase tanto quanto os vilões. Ninguém estava salvo. Para a gente entender o tamanho da mudança, vamos pegar um exemplo que todo mundo conhece: a madrasta da Branca de Neve. Na maioria das versões que a gente viu, ela tem um fim rápido, né? Cai de um penhasco e pronto. Mas na versão original dos Grimm, bem, o castigo era bem mais criativo e, digamos, teatral. Esquece a queda do penhasco. A punição original não era só a morte, era tortura em público. Ela foi forçada a calçar sapatos de ferro incandescentes e dançar até morrer, bem no casamento da Branca de Neve. Uma imagem super poderosa e aterrorizante que foi, completamente apagada das versões mais novas. Então a grande questão é, como é que a gente saiu de sapatos de ferro em brasa para uma simples queda de penhasco? Essa mudança não aconteceu por acaso. Foi um processo intencional de higienização, uma verdadeira limpeza dos contos. Conforme a burguesia foi crescendo no século XIX, surgiu uma nova ideia de infância. Uma fase da vida que precisava ser protegida da dureza do mundo. Com isso, qualquer coisa com violência explícita, temas sexuais ou personagens moralmente ambíguos foi sendo sistematicamente cortada para adaptar as histórias a esse novo público e a essa nova moralidade. E essa tendência de limpeza ganhou uma força absurda no século XX, com o que os estudiosos chamam de americanização dos contos de fadas. E claro, é impossível falar disso sem mencionar o papel central da Disney em criar as versões que viraram padrão no mundo todo. Vamos voltar para o Mickey. A versão dele do Alfaiate Valente é o exemplo perfeito de como os personagens e as mensagens das histórias foram completamente alteradas para se encaixar num novo ideal, o famoso sonho americano. O especialista em contos de fadas, Chuck Zips, explica que na tradição alemã, o alfaiate não era nenhum herói bonzinho. Pelo contrário, ele era um malandro, astuto, arrogante, que subia na vida usando a inteligência para enganar os outros e não com o trabalho duro e honestidade. O que a Disney fez?
apagou completamente essa ambiguidade. O Mickey é inocente, humilde, trabalhador, ele não vence pela malandragem, vence pela coragem e um pouco de sorte. A história deixa de ser sobre como o mais esperto sobrevive num mundo injusto e vira uma celebração do indivíduo que vence por mérito próprio. Diante de tudo isso, a gente se pergunta: o que, de verdade, foi perdido quando essa brutalidade, essa complexidade toda, foram apagadas das histórias? Era só violência gratuita ou tinha algo mais ali? Com essa limpeza toda, uma mensagem muito poderosa foi se perdendo. Os contos originais dos Grimm eram, no fundo, manuais de sobrevivência para os mais pobres. Eles ensinavam que, num mundo cruel, não adiantava só ser bom. Era preciso ser inteligente, astuto e, às vezes, até cruel para conseguir sobreviver. Isso mostra que até a violência mais extrema tinha um propósito simbólico. A punição da Rainha Má, por exemplo, analisada pela acadêmica Maria Tatar, não é só crueldade, é uma justiça poética. Uma mulher obcecada com a própria aparência é destruída no espetáculo público, forçada a dançar. Seu corpo vira o instrumento da sua própria humilhação. A punição, de certa forma, se encaixa perfeitamente no crime. O que nos leva a uma pergunta fundamental. Ao limpar essas histórias, ao tirar o alerta sobre a dureza do mundo e a complexidade do ser humano, será que a gente não perdeu uma parte essencial do poder delas? Fica a reflexão. O que a gente busca num conto de fadas? O conforto de um sonho ou o aviso de um pesadelo? A resposta talvez diga mais sobre nós do que sobre as próprias histórias.